Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí hoje? Tudo certo? Muito frio na sua cidade? A região sul aqui está gelada. Bem, o assunto que eu tenho para falar com vocês hoje, eu vou mudar um pouco da linha que eu vinha trabalhando hoje, porque eu aproveito os acontecimentos dentro das empresas para trazer material para vocês, né? Então, todas as minhas vivências eu venho trazendo, tanto essa de 30 anos aí, quanto as mais recentes que acontecem no dia a dia, na prática, em clientes, às vezes em atendimento a prospects, enfim, né? Porque isso é muito importante para vocês refletirem como que estão os negócios de vocês terem o quê? Um comparativo, um contraste na vida, porque às vezes você pode estar pensando que você está indo pelo caminho certo, e quando você vê e ouve de outros falando, comentando um acontecimento, um fato de outra empresa que é igual ou semelhante ao seu, e o comentário, a análise, a perspectiva não é tão positiva assim, você pode ver e ter tempo de alterar e melhorar o seu processo, a sua gestão, seja lá o que esteja acontecendo. Perfeito? Então, assim, ao longo desses 17 anos aqui, como consultor empresarial, mas muitos, não foi um ou outro dono de empresa ou gestor de setor ou líder, supervisor de algum setor que me comentou que foi taxativo. Muitas vezes os diretores, antes da gente fechar a negociação e eu entrar fazendo a mentoria na empresa, quanto posteriormente muitos líderes então também fazendo comentários similares como: você não conhece o meu negócio, você não conhece a minha equipe, eles não vão alcançar mais resultados, eu já tentei de tudo, não se acha gente para trabalhar, gente boa para trabalhar. Esses são os maiores comentários que eu ouvi até hoje. Daí, em primeiro lugar, vamos pensar em humildade. Cadê a humildade dessas pessoas? Porque no momento que eu critico os outros, eu estou me achando acima deles, certo? E se eu estou num cargo de liderança, a responsabilidade é minha. Eu tenho que trazer para mim. Você nunca vai ver um técnico de vôlei, basquete, tênis, Fórmula 1, moto velocidade, BMX, dizer que o fulano é o problema. Ele vai trazer a responsabilidade para si. Um líder de verdade, que sabe gerir pessoas, traz a responsabilidade para si. Porque ele tem todas as técnicas para estar executando o cargo de gerenciamento de liderança dessas pessoas. Se ele tem perfis muito difíceis, que tá todo mundo alinhadinho com aquilo que ele passou e tal, e tem uma ou outra pecinha que se destaca, prego que se destaca leva martelada. Ele tem o poder que o cargo dele permite de desligar essa pessoa, tirar essa laranja podre do cesto. Mas isso não é o que acontece, porque ao longo desses anos na mentoria, com essas mesmas pessoas, não conhecendo o negócio deles, não conhecendo a dificuldade, o limite das pessoas, das suas equipes, da sua região que não se acha pessoas, quando eu começava o trabalho lá com essas pessoas, seja no administrativo, no comercial, no produtivo, os resultados faziam assim, ó. A curva de crescimento que era assim, fazia simplesmente assim. E aí eu te pergunto, e eu disse isso para muitos líderes, o problema tá nessas pessoas que você lidera? Ou o problema tá em você, que não entende de liderança e não tem perfil? Não sabe desenvolver pessoas, não conhece modelos mentais, 5 tipos de caráter, os canais das pessoas,
pelos quais é melhor se comunicar, não sabe desses perfis, como que ela se motiva, como que ela se desmotiva. O problema é das pessoas realmente? Tem certeza? Vou dar um exemplo agora. Por que eu estou falando isso? Por simplesmente ter feito um contato agora com uma empresa de um segmento de contabilidade. Eu já havia feito um contato, então eu já sabia quem são os donos e tal, para ir marcar, agendar uma visita, né? Mandar o material antes e tal. Liguei hoje para confirmar, para ver se os proprietários receberam o material, se não caiu numa caixa de spam, que acontece muito nos e-mails quando a gente manda a primeira vez, é o primeiro contato, né? A secretária que atendeu o telefone só disse que eles não estavam. Não sabia se eles retornavam hoje ainda para o escritório. Certo? Beleza, desliguei e liguei para a filial, porque eles poderiam ter se deslocado até a filial, certo? A coisa melhorou mais ainda. A pessoa que atendeu lá, seja secretária ou de outro setor que atendeu, simplesmente não sabia quem eram aquelas duas pessoas ali da empresa. Ou seja, ela não conhecia nem o nome dos donos da empresa. Você pode ficar perplexo e achando que o problema é da funcionária, dessas duas meninas, e que pela voz são meninas, não devem ter mais que 22 anos, geração Z, que o pessoal normalmente contrata para pagar pouco. Isso é a mentalidade de um gestor. É uma pessoa despreparada para pagar pouco e quer resultado no fim do mês, certo? Aí vocês vão analisando a sua empresa, ou as empresas que vocês trabalharam, ou seus clientes, quando vocês chegarem numa recepção ou ligarem para um atendimento. Então muitos estão pensando que as pessoas não se prepararam, não têm vivência, não têm experiência. Esquece! Quem é o líder que não fez um treinamento, que não tem um programa de integração onde a pessoa não passa pelos setores para no mínimo ser apresentada aos gestores, aos colegas e aos donos da empresa? Não saber o nome do dono da empresa? Isso é cabível no século XXI, numa empresa que quer controlar as finanças, a contabilidade das outras empresas? Olha o nível de organização dele. Se fizer uma auditoria, eu tenho certeza que tem um monte de impostos dos clientes deles a receberem de volta, por erros. É só fazer uma projeção para dentro da empresa do que está acontecendo lá. Por culpa de quem? De líderes despreparados que acham que é só socar as pessoas lá, que não precisa de um planejamento, que não precisa de um macro fluxo horizontal, de microfluxo vertical dos setores, não precisa um mínimo de comunicação. Estou indo ali para uma reunião XXX, aproximadamente tal hora eu retorno, não retorno mais hoje, para qualquer emergência só a partir de tal hora que eu já encerrei a reunião mais prioritária, estarei nesse outro compromisso. Nem isso a pessoa tem para fazer na sua empresa, melhorar a comunicação, certo? E aí as pessoas querem falar que gestão de pessoas é difícil, que gestão de pessoas está cada vez mais complicado. Sim, temos indicadores críticos na sociedade, de ansiedade, depressão, estresse, burnout. Mas agora eu te pergunto, líder, gestor, CEO de um negócio, por que essas pessoas, e você mesmo, está estressada com burnout, com problemas emocionais, desequilíbrios, não consegue tomar decisões assertivas por causa da sobrecarga? Já parou para pensar nisso? Se não tem a ver com essa falta
de todo um mínimo de gestão que se precisa, um processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Isso é o básico do básico do básico numa empresa para fazer as coisas acontecerem. Responsabilidade de um líder. De um líder fazer isso. Porque se ele foi postular, alguém apostou nele ou ele se mostrou que tinha esse mínimo de conhecimento. E cadê esse conhecimento agora para fazer essas coisas acontecerem? Te pergunto. E aí as pessoas, as equipes é que são o problema, que não são comprometidas, que não querem mais trabalhar hoje em dia, que faltam, e etc, 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 como eu ouço dos gestores de médias e pequenas empresas, ou gestores de alguns setores dentro de grandes corporações. Tem certeza que são as pessoas? Infelizmente, se você, líder, não usar a regra de Pareto, 20-80, 20% para planilhas, indicadores, atendimento, sei lá, o que precisar burocrático, documentos, e-mails, para se dedicar para as suas pessoas, não vai haver resultado. Não vai haver resultado e eu te provo. Tenho 17 anos dentro de clientes, comprovadamente isso. Tiveram clientes que me pediram foto minha. E eu ainda brinquei, não, eu sou da década de 70, não vem com essas modernices pro meu lado, né? E a pessoa, não, porque eu vou mandar fazer um pôster em tamanho original, natural, porque no dia que tu está aqui, as coisas andam. Aí ele quis dizer funcionam. Eu digo, meu amigo, tu não entendeu o teu papel de líder. Ou tu já foi fazer uma análise de perfil para ver se tu é líder, se tu tem potencial para ser líder, ou se daqui a pouco tu precisa contratar alguém só para liderar pessoas. Porque a maioria acha que conhecimento técnico, hard skills, é a mesma coisa que soft skills, atitudes. E às vezes eles pegam lá o melhor, vamos supor aí um cargo, operador de empilhadeira, para ser um supervisor dos operadores de empilhadeira, que faltava, que saiu da empresa, foi demitido, enfim, viajou, sei lá. Ao invés dele solucionar um problema que ele tinha da falta de um líder, ele arrumou 2 problemas para ele agora. Porque ele perdeu o melhor operador de empilhadeira que ele tinha e ele arrumou o pior líder que ele podia ter arrumado para a empresa dele. Isso é outra coisa que já me aconteceu dentro das empresas nos processos de mentoria. Só em determinado setor e horário as coisas aconteciam de maneira negativa. E é lógico que o pessoal não quer se expor para quem é da empresa, por mais que o RH faça um trabalho impecável, 101%, 110%, as pessoas não vão jamais se expor para quem é da empresa. Quando tem um agente de fora, as pessoas se sentem livres para falar, porque elas não vão ficar expostas. Eles sabem que uma pessoa externa, terceirizada, não vai estar levando nomes, criando fofocas, etc., rádio peão, como acontece dentro da empresa. O profissional vai trazer eticamente a situação, os dados numéricos, né, quantitativos ou os fatos qualitativos para apresentar já com as possíveis soluções, ao menos no mínimo 2 caminhos. O A e o B, esse com essas consequências, esse com essas consequências, esse precisando esse tempo e esse investimento, esse precisando desse tempo e esse investimento. Então as pessoas se sentem mais à vontade para falar com um profissional terceirizado, certo? Até porque quem é de fora não está na rotina do dia a dia,
ele não está sendo massacrado pela rotina do dia a dia. Então ele vê de fora, é muito mais fácil enxergar os erros e fazer o trabalho. Então, como eu ia dizendo, já aconteceu em empresas de naquele setor as coisas não funcionarem. E com o passar do tempo, eu fazendo o trabalho e tal, sempre focado em pessoas, com essas habilidades que eu tenho de fazer as pessoas aumentarem sua performance, entre outras qualidades que a empresa precisa hoje para os profissionais atingirem resultados, as pessoas vieram e me abriram o jogo. O problema era o líder, então eles faziam propositalmente as coisas darem errado, desligavam máquinas, jogavam ferramentas para ter problemas de produtividade, quebrar máquinas, etc e tal, porque o líder, que era primo da dona, era um péssimo gestor, ninguém gostava dele porque ele não tinha as habilidades para trabalhar com pessoas. E aí, como que você vai manter um ecossistema social, uma NR1, uma segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho, ou seja, a parte ocupacional andando? Como que você vai evitar ali os famosos assédios? Como que você quer trabalhar com ESG, compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que você quer trabalhar preventivamente e solucionar e trazer melhorias para fraudes, irregularidades, falta de ética dentro da empresa? Trazer uma governança corporativa? Se isso tudo quem faz acontecer são pessoas. São pessoas. A inteligência artificial, esse nome nem podia existir. Inteligência, quem tem inteligência somos nós. Se você aposta numa máquina para resolver seus problemas, meu amigo, sinto muito, você não vai resolver problema nenhum. A máquina vai te dar todo um histórico, isso eu faço no Excel para você, de 10, 20, 30 anos para trás. Assim como eu posso fazer ali o custeio, eu posso fazer o seu markup ali, divisor, multiplicador, e está aqui o preço de venda. Pronto. Isso que a máquina pode fazer e vai fazer. Mas agora quem é que vai analisar se aquele preço o mercado está pagando menos ou o mercado está pagando muito mais? Quem vai te dizer isso é uma mente humana, e só uma mente humana com essa inteligência para analisar movimentos. Se você vive de passado, achando que o futuro vai ser igualzinho, que é pegar aquela estatística DRE do ano 1, fazer um Ctrl+V e colocar ela no ano 2 para ter aqueles resultados e jogar lá 10% a mais de faturamento, 5% a menos de custo, 15% a mais no lucro, então você não sabe gerir negócios nem pessoas. Você não tem visão holística. Não tem. Porque empresas hoje, na era 4.0, era da IoT, internet das coisas, onde as pessoas interagem com as empresas, onde os clientes estão de olho na sustentabilidade, na questão de responsabilidade social, na questão da governança corporativa das empresas, para comprarem ou não comprarem daquela empresa, ou seja, criar relacionamento, que é ser humano e ser humano. Se você não apostar em ser humano e quiser apostar só em inteligência artificial, sua empresa vai ser daquelas que quando se entra no Instagram, manda um direct, vem todo um robozinho lá, uma mensagem pronta, que não atende nem a pergunta ou que a pessoa colocou, e essa pessoa não vai dar continuidade ali, ficar respondendo uma bobagemzinha, perdendo o tempo dela, porque ela sabe que tempo é vida e não volta atrás. Ela sabe que ela não tem tempo a perder na vida, seja um cliente, seja um fornecedor.
físico ou jurídico. A pessoa simplesmente vai pegar a malinha dela e vai levar para outra empresa que sabe criar relacionamentos, que tem uma pessoa, uma atendente treinada com métodos e processos bem definidos dentro da empresa, uma comunicação clara, objetiva e eficiente, onde você liga, meu nome é tal, eu preciso de uma orientação, quero falar sobre isso, isso e isso. Normalmente dentro das empresas é com o setor tal ou o setor tal. Aqui nós temos a pessoa fulana de tal, que é do setor tal, que lida com essas coisas. 1 minuto que eu vou lhe passar. Isso é uma empresa que sabe criar relacionamentos. Uma empresa que o comprador recebe os fornecedores. O fornecedor não é um simples número para ele. Ele sabe que o fornecedor é uma pessoa física ou jurídica estratégica para ele. É um parceiro de negócio que vai trazer benefícios sim para ele vender para o cliente dele. Uma empresa que o RH recebe as pessoas, não fica dizendo, é primeiro contato, manda e-mail. Um RH que quer fugir de relacionamentos, que quer só e-mail, é a mesma coisa que um médico, um advogado não querer interagir com a pessoa. Um comercial que tem uma mensagenzinha pronta, que não quer ter uma pessoa ou se dá o trabalho de atender um cliente, um possível cliente, um possível parceiro estratégico, não vai ir para frente. E isso a gente vê nas pessoas hoje, um desespero por resultado, por custo, por velocidade, e estão tomando as rédeas erradas do seu negócio. Por isso que você vê grandes impérios fortes financeiramente hoje desabando. Então ninguém é superior a ninguém que nunca vai ser atingido. Tá aí os exemplos hoje ao redor do mundo, não é nem só a nível Brasil, é ao redor do globo. Grandes corporações quebrando por fraude, irregularidades, práticas de corrupção, assédios sexuais, morais, N passivos trabalhistas, uma lista extensa de passivos trabalhistas, porque não tinham gestão de pessoas. São pessoas e vão ser sempre pessoas que vão estar à frente dos negócios. Se você não aprendeu isso, sinto muito, volta para o colégio. A vida foi feita, esse planeta foi feito para o ser humano. Nós somos realizadores de sonhos de outros seres humanos. Nós estamos aqui para servir a outros seres humanos. Você não gosta de lidar com pessoas? Vai para o meio do mato. Fazer artesanato com um pedaço de árvore, de pedra do rio. Vai cuidar de boi, de cachorro, ter uma plantação, criação de alguma coisa. Se você está no mundo dos negócios, inserido nos mundos do negócio, no mínimo você tem que aprender a criar relacionamento, a se expor, a atender e a ter audição ativa. Não vou nem falar de ouvir, é escuta ativa, porque ouvir, todo mundo que tem ouvidos e não tem problema de nascença crônico, pode ouvir. Agora a escuta ativa não está querendo logo reagir ao que a pessoa fala, e sim escutar, ver o que está por trás, propor soluções, perguntar, questionar, se você entendeu certo, é isso, pelo que eu entendi. Querer atender bem, criar um relacionamento com aquela pessoa, você não vai para frente. Eu aproveito aqui o gancho e indico. Isso serve para qualquer área que precisa um relacionamento, e todas as áreas dentro da empresa precisam relacionamento, porque um setor aqui, ele é cliente da etapa anterior e ele é fornecedor da etapa posterior. Sempre vai existir relacionamento interpessoal. Então, se você não quer conflito, você não quer
chiados nas comunicações, nos processos, erros, retrabalhos e custos altíssimos, desperdícios? Trabalhe com pessoas e para pessoas. Elas vão trazer as soluções dentro da sua empresa e vão criar os relacionamentos para fora dos muros da sua empresa. Simples assim. Então eu dou de sugestão para qualquer um que quer aprender sobre relacionamento, um filme muito antigo, porém excelente em relacionamento. Vendedor Porta a Porta. Ali você vai aprender a importância do relacionamento e o impacto disso nos resultados da sua organização. Certo? E para qualquer assunto inerente, implementação dentro da sua empresa, desde um processo de recrutamento e seleção, não aquele antigo por currículozinho e experiência, a um processo afinado, dentro de perfis, com preparação de uma pessoa antes dela entrar na sua empresa, acompanhamento posterior, para palestras de CIPAT, para comprometimento, esclarecimento, expansão de consciência das suas pessoas, para processos de ESG, para processos de ISO 26000, e tudo relacionado ao cuidado com a saúde mental, emocional e os resultados da sua organização. Entre em contato 47991666152 no meu Instagram @dreierempresarial ou através do meu e-mail dreierempresarial@gmail.com. Ali eu mando um material completo para você, que eu tenho certeza que para cada real que você investir no meu trabalho, eu te garanto um retorno médio de 7,5 vezes, acima daquelas 4 vezes que a ONU estudou no mundo inteiro, que é o retorno médio dado por investimentos no capital intelectual. A minha média nos meus clientes é maior. Se ele vai ser menor ou maior que a média dentro da sua empresa vai depender principalmente de você, líder. O resto eu garanto que eu faço. Ok? Fica a minha dica aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta aí de onde você é, o que aconteceu, que situações, se você já vivenciou isso. E indique para colegas e amigos isso aí. Ok? Forte abraço a todos.